Eu quero que vocês abram suas Bíblias comigo no livro de Jó, capítulo 1. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Jó, capítulo 1, versículo 8. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim no texto sagrado: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercastes com sede a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versículo 3. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, verá se não blasfemas contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Os irmãos podem sentar. Fica com a sua Bíblia aberta no livro de Jó. Primeiro eu vou apresentar para você quem era Jó. Porque a maioria das vezes que a gente ouve falar sobre Jó, a gente ouve a aprovação dele, os motivos que ele, porque ele sofreu, aquele monte de tribulação que ele passou. Eu não vou falar sobre isso, porque só para falar sobre isso eu gasto 20 minutos para falar da doença dele e da prova dele. Mas vocês observaram aqui que Deus, ele, não sei, ele talvez estava dando um banquete no céu, não sei o que estava acontecendo lá, que a Bíblia não fala, mas ela fala que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, e junto com eles veio Satanás. E observa uma coisa: não é o diabo que mexe com Deus sobre Jó, é Deus é quem mexe com o diabo sobre Jó. É Deus é quem fala de Jó. Observou, meu servo Jó? Reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Não há ninguém na terra semelhante a ele. Ou seja, Deus estava querendo esfregar Jó na cara de Satanás. Porque Satanás, ele nem sempre foi Satanás, ele era Lúcifer. Ele era um anjo de luz, era um grande servo de Deus, que um dia, por inveja, por soberba, intentou dominar sobre Deus e ser maior do que Deus. Então Deus destituiu ele da posição dele, e ele se tornou um ser sem forma, um ser em trevas, o diabo, Satanás. E a partir desse momento, o diabo ele passou a ser inimigo número 1 de Deus. E tudo que Deus cria, o diabo quer destruir. Foi assim na Noé, e foi assim com os homens de Deus. Sempre que Deus levantava um, o diabo ia e fazia o homem pecar. Mas graças a Deus que nós temos hoje Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e é Ele quem justifica-nos pelo seu sangue. Aleluia! Então, meus irmãos, Deus queria esfregar Jó na cara do diabo. Mais ou menos assim, olha, você tinha tudo aqui em cima e não conseguiu conservar a sua integridade.
Agora você viu o meu servo Jó? Ele é reto, íntegro, se desvia do mal e é temente a Deus. Ele não é como você. Então eu vou começar a falar agora sobre Jó. Quem era Jó? Jó era um homem casado com uma só mulher. Ele era pai de 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Ele era o fazendeiro mais rico do Oriente Médio. Não havia ninguém como ele era muito rico. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de boi, 1.000 bois e 500 jumentas. E a Bíblia fala que era muito grande o número de servos que Jó tinha. Deixa eu te falar uma coisa: servo naquela época era escravo, era patrimônio, porque tinha que comprar. Vocês lembram que José foi vendido? Tinha que comprar. Então, escravo era patrimônio, e Jó tinha muitos. Então, na primeira prova, na primeira vez que o diabo, que Deus conversou com o diabo falou assim: olha, ele te adora porque ele tem tudo. Aí o diabo falou assim: troca, tira o que ele tem, vamos ver se ele vai conservar a integridade dele. Aí Deus permitiu: então tá bom, então vai lá e tira o que ele tem, vamos ver quem vai ganhar essa aposta, essa rincha sua. Aí o inimigo veio e tomou tudo que Jó tinha. Só sobrou 3 servos, os que vieram a contar a história. Os filhos de Jó estavam todos banqueteando na casa do primogênito. Veio um vento, derrubou a casa e matou os 10 filhos dele. Ele perdeu toda a riqueza, ficou pobre. Na primeira provação, ele suportou e a esposa também. Ninguém falou nada. Ele só deu glória a Deus. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. Ele não blasfema na primeira. Mas na segunda, o diabo não se dá por vencido. E o que ele faz? Deixa eu tocar na saúde dele, vamos ver se ele vai te adorar. Aí Deus permite, e o diabo vai lá e coloca chagas, uma doença terrível. Eu não vou falar os sintomas dela não. Ele ficou leproso, perdeu os cabelos da cabeça, ficou pele e osso. Ele não podia chorar, porque na lágrima ela tem um ácidozinho. Quando corria no rosto dele, queimava, tipo um ácido. Ele estava tudo ferido, tudo machucado. A carne dele fedia. A mulher dele mandou fazer uma tenda para ele 100 metros longe da casa dele, porque ninguém conseguia ficar perto dele. Os empregados dele que sobrou faziam como o caso dele, porque todo mundo estava esperando, sabe o quê? A morte dele. Estava todo mundo esperando a morte dele. Mas tudo isso aconteceu porque Deus arquitetou um plano. Não era porque Deus apostou com o diabo, igual os pregadores de Gideão falam. Não era por isso. O Jó, ele tinha um problema muito sério. Eu vou contar para vocês, eu deixo vocês curiosos, vou contar para vocês no decorrer da mensagem. Ele tinha um problema muito sério que ele não percebia. Só Deus que percebia. O homem também não percebia. Sabe por quê? Porque só Deus consegue enxergar o homem por dentro. Só Deus sonda os pensamentos. Só Deus conhece o coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, aqui dentro não tem ninguém santo. Todo mundo aqui é pecador. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nosso pecado foi pago lá, mas todo mundo aqui deve para Deus. Todo mundo aqui deve. Então, por mais santo que você olhe a pessoa, ela tem alguma coisa que ela deve para Deus. Vamos falar mais um pouquinho de Jó. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia comigo no capítulo 4 de Jó. Só folhear mais uma página. Eu quero mostrar para vocês agora que Jó era um homem bom. Ele era um homem bom. Presta atenção para você ver que exemplo de israelita que ele era. Porque eu não posso chamar ele de cristão. Ele era israelita. Ele seguia a Deus de acordo com os ensinamentos daquela época. Mas presta bem atenção no homem de Deus, do que ele era. No capítulo 4, no verso 3 e 4, eu vou ler, vocês acompanham. Eis que tens ensinado a muitos,
e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Olha só, o versículo 3 está falando o seguinte: como Jó era um fazendeiro muito próspero, os pequenos vinham até ele pedir conhecimento para ele ensinar. Jó, eu estou querendo investir nisso, o que você acha? Eu acho que você não deve investir nisso, investe aqui. Jó, eu estou querendo fazer uma plantação, uma lavoura muito grande da planta tal. O que você acha? Não faz não, porque nessa época eu acho ruim. As pessoas ouviam ele, os ensinamentos dele, e não replicavam. Elas não, tipo assim, mas você não acha que você vai pegar nada? Elas não falavam assim. Tudo que ele falava, as pessoas faziam e dava certo. Porque ele era um homem muito sábio, ele era um ancião muito experiente, ele era um cara muito virtuoso. Olha só o verso 4. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Além dele ensinar eles na prática ali, agrícola, nos afazeres dele ali, ele pregava, ele ensinava: olha, você está passando dificuldade porque você está fora dos caminhos do Senhor. Você precisa voltar a servir a Deus. E fala aqui na Bíblia, joelhos vacilantes, os joelhos que não oram mais. Então, ele instruía as pessoas espiritualmente. Ele ensinava, ele chamava a atenção, ele exortava. Está vendo porque eu sou assim? Eu sou temente a Deus. Você, como é que está a sua vida com Deus? E Jó ia falando, ele ia ensinando. Agora abre no capítulo 29. Verso 12 a 16. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como um manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para os cegos e de pés para os coxos. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos ele examinava. Observa só que ele fazia boas obras. Ele ajudava as viúvas que não tinha quem socorresse na época. Ele era olhos para os cegos, pés para os coxos. Ele ajudava as pessoas deficientes. E no capítulo 31, no verso 32, o estrangeiro não pernoitava na rua. As minhas portas abria ao viandante. Na cidade que Jó morava, quando chegava um viajante, não tinha onde dormir, Jó acolhia. Jó acolhia. Então ele era abundante nas boas obras. Ele era um homem aparentemente sem risco, sem defeito. Você quer ver uma coisa? Agora eu vou te mostrar sobre a sabedoria de Jó. Volta aí no capítulo 29. O verso 8. Vamos falar sobre a integridade dele. Depois eu falo da sabedoria. A integridade de Jó. 29:8. Olha só. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Olha isso. Jó era aquele crente espalha-rodinha. Quando juntava aquele monte de gente para falar bobagem, Jó, que era muito correto, de muita moral, muito espiritual, ele chegava, o povo já, ó. Os jovens não gostavam de ficar perto de Jó. Porque os jovens daquela época eram imorais, eram perniciosos, eram adúlteros, eram fornicários, praticavam todo tipo de imoralidade. E Jó chegava, acabava a bagunça. Opa, chegou o ano. Aí você viu também que os idosos levantavam e se punham em pé. Eu fui estudar isso também, porque a Bíblia informa muita coisa, né? Então quando Jó passava, imagina só uma praça,
E um monte de velhos sentados. Idosos, estou falando idosos. Porque idoso vai na praça, marca de encontro, para conversar, lembrar das coisas, né? E lá vai Jó passando no passeio. Quando um via que Jó estava passando, eles cutucavam um no outro. Aí eles ficavam em pé, e quando Jó passava, eles faziam assim, ó. Respeito. Os idosos, quando me viam, se punham em pé. Era um homem de verdade, né? Capítulo 31. Olha o que diz aqui. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o inimigo e o infortúnio para os que praticam maldade? Deus, ele tinha os olhos puros. Jó tinha os olhos puros. Ele não ficava, irmãos, olhando para a mulher dos outros. Ele só teve a esposa dele, mais nenhuma.